Bom dia, amados irmãos, graça e a paz do Senhor a todos. Os irmãos sabem que de vez em quando eu sou acometido com um problema de ácido úrico, que a turma chama de gota. E quando isso acontece, não tem jeito, você tem que... Para mim só resolve se eu tomar uma injeção mesmo. Então, eu tenho que ir tomar a injeção. E quando eu vou tomar a injeção, vai fazer um bem para mim, mas dá um medinho que é a mesma coisa de chegar aqui para pregar, para chegar e falar da palavra de Deus, em especial no livro de Mateus, capítulo 24. Dá tremor de terra e de mar e de tudo. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 35. Eu vou ler o texto, depois nós vamos ater no livro, no que dá o livro. Mateus capítulo 24, versículo 29 até o 35. Logo em seguida, eu já gostaria que vocês atentassem para em seguida a essas coisas. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos renovam e as folhas brotam, sabeis que estáis próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado por este momento em que nós podemos abrir as Escrituras e considerar a Tua palavra. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela nossa esperança que temos em Cristo Jesus, de um dia sairmos, Senhor Deus, daqui por causa de Cristo, que pagou um preço pelos nossos pecados e voltará para nos buscar. Nós pedimos as Tuas bênçãos, que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais a Tua palavra, a aprender e aplicar na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Eu tenho um amigo, ela tem alguns amigos por nome de Jones, por aí, né? E Jones, ele ficou cobrando uma caneca. Eu estava tomando uma caneca, um café com a caneca do Santos, que eu ganhei do Ramos, Casa Ramos, ali no Planalto. E ele viu a foto e ficou me cobrando uma caneca. E eu fui lá na cidade e encontrei uma canequinha lá, comprei para ele.
está em casa. À noite eu vou trazer, na hora do jogo, para você estar aqui. Tá bom? Só que é do Santo, não é do Brasil, não. Mas eu tenho outro amigo por John. É John Charles Riley. Brincadeira. Ele não me conhece, nem eu o conheço, a não ser esse livro aqui, ó, que ele escreveu, e ele traz aqui a descrição do segundo advento. Descrição do segundo advento. E coube a mim ler aqui o que ele escreveu a partir do versículo 29 até o 35. Então ele começa dizendo o seguinte: nessa parte da profecia, nosso Senhor descreve a sua própria segunda vinda para julgar o mundo. Jesus está escrevendo, ou nas Escrituras aqui, a sua própria segunda vinda. Está se tratando da segunda vinda para julgar o mundo. Está se tratando para julgar o mundo. Isso, ao menos, é o que naturalmente se deduz desta passagem. Naturalmente se deduz que é isso. Qualquer interpretação menos abrangente parece uma distorção violenta da linguagem das Escrituras. Eu sei que tem gente já começando a brigar com isso aqui, porque pensa diferente. A escatologia, ela tem muitas vertentes e depois, no final, a gente chega tudo num lugar só. Mas você pode, cada um, andar por um lugar só e por algum lugar que você realmente acredita, e você sempre vai achar na Bíblia alguns alguns versículos, algumas passagens que você pode se apegar na sua interpretação. Então ele diz aqui, se as palavras solenes aqui empregadas significam apenas a vinda do exército romano, se significa só a vinda do exército romano aqui no ano 70, que terminou tudo, se significa só isso aí, então podemos dar uma explicação semelhante a qualquer outro evento da Bíblia. Acontecimentos aqui descrito é algo de muito maior importância do que a marcha de qualquer exército terreno. É de maior importância do que a invasão do general Tito no ano 70. Não é outra coisa senão o ato final que encerrará essa dispensação, o segundo advento de Jesus Cristo em pessoa. E é nesse estudo aqui, para a gente entender, eu dividia no próprio livro, e eu arrisquei aqui os livros, porque esse livro é meu, eu coloquei em 3 pontos que eu gosto de separar para mim entender, e ficar melhor para mim explicar também alguma coisa. Primeiro ponto, é o primeiro lugar que ele trata no livro. Quando o Senhor Jesus regressar a este mundo, quando ele regressar, é interessante que esses versículos, eles não vão ensinar, eles não vão tratar de dúvidas que Jesus virá. E nenhuma interpretação trata de dúvida que Jesus virá. Então, todos eles, Jesus virá. O problema é quando que virá, a forma que virá, então, diverge alguma coisa. Mas, aqui, está se tratando, Jesus virá. É ponto pacífico. Jesus virá buscar os seus, a sua igreja. Então, não tem diferença em nenhum lugar. Ele virá. Como que ele virá? Virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Versículo 30 diz assim:
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Diante da sua presença, subponto 2, diante da sua presença, o próprio sol e a lua e as estrelas perderão seu resplendor, e os poderes do céu serão abalados. É estrondoso. Versículo 29 diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados com tudo isso. A segunda vinda pessoal de Jesus Cristo será tão diferente da primeira quanto possível. É interessante que essa parte aqui, ele copia do comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes, que escreve, os dois escrevem a mesma coisa. Hernandes Dias Lopes escreve a mesma coisa que ele considera aqui. Ele diz o seguinte: ele veio primeira vez como homem de tristeza, cercado de aflição, nasceu em uma manjedoura em Belém, pequenino, humilde, e assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens desde o início. Ele foi traído, entregue nas mãos de homens iníquos, condenado por um julgamento injusto e escarnecido, açoitado, coroado de espinho e, por fim, crucificado entre dois ladrões. Na segunda vez, ele virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. O príncipe e grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receber uma sentença eterna. Diante dele, toda boca se calará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jamais nos esqueçamos disso. Sem importar o que os homens possam dizer no presente, não permanecerá zombaria alguma, nem escárnio contra Cristo, nem infidelidade alguma no dia do juízo. O servo do Senhor Jesus pode esperar com paciência. O seu mestre será um dia escarnecido como rei e por todo mundo. Só um comentário meu aí, não do meu amigo Charles, mas diz que depois que Cristo vier nessa situação aqui, jamais nós teremos homens fazendo escárnio com Cristo e infiel, com zombaria, não existirá. Então, voltando à situação do início, lá quando ele diz que essa não pode ser o ano 70, se a gente voltar lá no ano 70, hoje, por exemplo, hoje em dia a gente vê na televisão, vê em todo lugar, escarnecendo das coisas de Cristo, fazendo brincadeira. É terrivelmente o nome de Cristo zombado em todos os lugares. É assim, e às vezes até dentro da igreja. Então, brincadeira com o nome de Cristo, piadinha com o nome de Cristo. Então, existe. Então, a interpretação diz, depois que Cristo vier, ele vem como rei, não terá mais isso. Não haverá mais zombaria. Por quê? Porque aí a realidade, quando Cristo chega, quando Cristo vier buscar, a partir daí é realidade. E realidade dura, nua e crua, como diz, né? Segundo ponto, em segundo lugar, quando cremos que quando Cristo retornar a este mundo, ele irá primeiramente cuidar dos seus
do seu povo, os crentes. Então ele enviará os seus anjos e esses reunirão os seus escolhidos. Versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos recolherão todos. Quando Cristo vier, seremos todos recolhidos. No dia do julgamento final, os verdadeiros crentes gozarão dessa perfeita segurança, uma segurança eterna, uma segurança de que nós estamos realmente guardados por Cristo e recolhidos por Cristo. Nenhum único fio de cabelo lhe cairá por terra, nenhum único osso do corpo místico de Cristo será quebrado. Houve uma arca para Noé no dia do dilúvio, houve em Zoar para Ló, quando Sodoma foi destruído, também haverá em Jesus um esconderijo para todos os crentes quando a ira de Deus finalmente descarregar sobre este mundo vil. Então, houve uma arca, que nós sabemos, para Noé. Houve também uma cidade, Zoar, para Ló, quando escapou do fogo de Sodoma e Gomorra. E também haverá um escape para o povo de Deus, sempre Deus cuidando dos seus. Os poderosos anjos que se regozijavam no céu, e cada vez que um pecador se arrependia, haverão de alegremente recolher o povo de Deus para o encontro com o Senhor nos ares. E esse dia, sem dúvida alguma, será um dia terrível, mas os crentes poderão guardá-lo em temor. No dia do juízo, os verdadeiros cristãos serão, por fim, todos reunidos. Pausa. Irmãos, tem palavra, e isso a Bíblia sempre está nos motivando, ensinando, exortando. Nós temos que aprender com a Igreja de Cristo hoje a viver como Deus quer, a viver unido, a viver cuidando um do outro, a viver amando um outro, ajudando um outro, respeitando. A igreja tem que aprender a viver juntos, porque esse é o nosso propósito, e nosso desejo é ir para o céu, e lá é uma igreja reunida, uma igreja muito grande, e nada daquelas piadinhas de que, chega lá e eu vou ter outros amigos, né? Vou querer, tem muitas pessoas aí que eu quero distância dela, né? Então, lá no céu seremos apenas um em Cristo, um como igreja. Então, nós temos que começar a aprender a viver isso, a viver como um, aqui, a partir daqui. Em terceiro lugar, terceiro ponto, esse versículo nos ensina que até que Cristo retorne a este mundo, os judeus serão sempre um povo separado. É outro ponto crítico aqui do livro. Judeus serão sempre um povo separado. Nosso Senhor nos diz que não passará esta geração. É claro que a milenista pensa de um jeito e no caso aqui, eu estou achando que esse homem aqui é mais pré-milenista do que a milenista e o outro, mas
se trata de geração, esse povo judeu, não passará esse povo judeu. É isso que ele está dando a entender aqui. Depois nós temos que ver, encontrar esse Charlie, que eu não sei se ele morreu já, mas temos que encontrar e falar para ele o que o senhor quis dizer com isso aqui. Mas o que ele está dizendo aqui, que os judeus é um povo separado e que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, não passará o tratamento, esse povo não deixará de existir até que aconteça a vinda de Cristo. Até que aconteça a vinda de Cristo, o povo judeu será um povo separado, o povo judeu será um povo escolhido. A existência contínua dos judeus como uma nação distinta é, inegavelmente, um grande milagre. E aí a gente pode pensar um pouquinho e já ver que realmente é um grande milagre eles viverem naquele pouquinho de gente, enfrentando esse mundo todo contra, e eles ainda continuarem tendo um país, né, guardado, protegido por Deus, e um povo forte, um povo lutador, um povo perseguido. Não tem jeito, a gente pode ver que eles vivem num milagre mesmo. É uma daquelas evidências da veracidade da Bíblia que os incrédulos jamais conseguirão anular. Todo mundo pode falar qualquer coisa, mas os incrédulos, ao ver o povo judeu, olhar para o povo judeu, o que eles são perseguidos, onde eles são maltratados, e ainda continuam um povo, os incrédulos não tem jeito. É mesmo que você olhar para o céu e saber que tem sol, tem dia, tem noite, não tem jeito. É um povo abençoado mesmo, sem uma pátria, sem rei, sem governo, espalhado e disperso pelo mundo por cerca de 19 séculos. Os judeus nunca são absorvidos entre os povos do país onde vive. É um povo que habita só. E aí ele cita Números 23, 19. Dá para colocar aí? Números 23, 19, para mim não buscar aqui. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esse é aquele texto que fala que Deus é fiel, a fidelidade de Deus com o seu povo. E falou, ele cumprirá. E há uma promessa de Deus para esse povo. A única explicação para isso é o dedo protetor de Deus. Não há como falar que é simplesmente um povo que luta por si só. É o dedo protetor de Deus. A nação judaica permanece de pé diante do mundo, como uma resposta esmagadora para a incredulidade e como um livro vivo que evidencia a veracidade da Bíblia. Contudo, não deveríamos reputar os judeus apenas como testemunha da verdade das Escrituras. Deveríamos contemplá-lo como uma grande e contínua de que o Senhor Jesus um dia irá voltar outra vez. Tal ordenança da ceia. Nós relembramos a ceia como uma promessa. Então a ceia passa aqui em todos. Cada dia mais que eu vivo nesse mundo, como crente em Jesus Cristo, como participante da Igreja de Cristo, eu tenho assim mais respeito pela comemoração da ceia. Todos os livros, todas as orientações que fala da palavra de Deus, que mostra Jesus, que mostra o que Jesus fez, é citado a ceia do Senhor. A ceia é muito sério para a Igreja de Jesus Cristo. Então, fala, tal ordenança da ceia, os judeus são um testemunho da realidade do segundo advento. A ceia diz que nós devemos fazer isso, ceiar, celebrar a ceia, até que ele venha. Um tanto quanto são testemunhos do primeiro advento. Não nos esqueçamos disso. Em cada judeu,
errante, contemplemos uma prova viva de que a Bíblia é verdadeira e de que Cristo um dia haverá de retornar. E a conclusão do livro, finalmente esse livro nos ensina que as predições de nosso Senhor certamente se cumprirão. Ele disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nosso Senhor conhecia a incredulidade natural da natureza humana. Ele sabia que nos últimos dias surgiriam zombadores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4. Jesus sabia que quando retornasse, a fé seria rara entre os seres humanos. Disse, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o amor se esfriará e a zombaria que Pedro trata, tudo isso no final vai ser cada vez pior isso aí. E quando Cristo vier, ele encontrará isso, e a palavra de Deus diz assim. Ele anteviu um grande número de pessoas que iriam rejeitar, com desprezo, aquelas predições solenes que acabara de fazer, como improváveis, absurdos e impossíveis. Ele nos adverte a todos acerca de pensamentos assim, céticos, como uma advertência de peculiar solenidade. Ele nos diz que suas palavras haverão de cumprir em tempo exato e não passarão. As minhas palavras não passarão. Sem cumprimento, não importa que os homens possam pensar ou dizer a respeito. Todos aceitemos no coração essa advertência. Vivemos em uma época de grande incredulidade. Poucos creram no relato da primeira vinda do Senhor e poucos creem no relato da segunda vinda. Isaías, capítulo 53, versículo 1, por favor, os homens fortes do som da imagem. Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Acautelemo-nos dessa infecção e creiamos no Senhor para a salvação de nossa alma. Não estamos lendo fábula astuciosamente inventadas, e sim verdades profundas e importantíssimas, que Deus nos dê um coração capaz de crer nessas verdades. Deus abençoe a todos, e está a palavra com o pastor Tiago.